Estamos comemorando 38 anos do CVG, então uma data de muita alegria para todos nós. Então hoje estamos recebendo aqui os conselheiros, alguns sócios fundadores, né, que participaram desde a fundação do clube. Parabenizar, né, todos os ex-presidentes, a todos os diretores que passaram ao longo desses 38 anos de CVG. E aproveitar hoje também, tivemos 9 novas sócias dentro do CVG, uma sócia benemérita, que é a Previsul, e outras 8 sócias parceiras, o que demonstra aí a confiança no nosso trabalho, né? E ainda hoje tivemos, aí além da homenagem aos sócios fundadores, também o lançamento do nosso museu. Então, vai ser um museu de fotos que nós vamos inaugurar aí dentro do nosso site, contando um pouco da história ao longo desses 38 anos. Boa tarde, né? Boa tarde. Sexta-feira, hoje estamos aqui felizes, 38 anos de CVG. Acho que é uma data muito importante. Na verdade, nós comemoramos dia 23 de maio, mas só por uma questão de agendas mesmo. Tivemos que jogar agora para julho, por conta de vários outros eventos que fizemos. E eu, particularmente, estou muito feliz porque eu frequento o CVG desde 1987, quando eu comecei a trabalhar na Brasil Seguros, e estou tendo a oportunidade hoje aqui de receber meu primeiro chefe, que é o senhor Norberto Aranha, que me contratou como office boy do departamento de vida lá na Brasil Seguros, e hoje fez um esforço todo especial para estar aqui com a gente, porque ele é um dos sócios fundadores, né, junto com os demais que eu já vou citar aqui. Então estou muito feliz, viu, senhor Norberto? Obrigado por você ter vindo, eu sei que foi um esforço, mas vai valer a pena aqui, tá? Palmas, né? O CVG, né, como eu comentei, são 38 anos, desde 23 de maio de 1981, quando o CVG foi fundado, vem contribuindo para o mercado com várias ações, e acho que uma das questões principais, ou um dos pilares principais do CVG, sempre foi ajudar no desenvolvimento, na discussão e no desenvolvimento de todos os temas ligados a seguro de pessoas, né? Começou com um grupo pequeno, que depois eu vou abrir a palavra, se os fundadores quiserem contar como é que foi essa caminhada desde a fundação, desde 1981, mas é uma entidade que ao longo dos 38 anos, com muitos dos ex-presidentes também aqui presentes, que são os nossos que fazem parte do conselho, estão conosco, fizeram e ajudaram na realização de muitos projetos, muitos e muitos mesmo, são incontáveis projetos, né? Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos só nesses últimos 5 anos, pegando a gestão do Dilmo e a minha gestão, nós tivemos mais de 40 eventos, quase 5.000 pessoas reunidas nas nossas ações, entre os seminários, esses almoços, os cursos, né? Acho que uma linha grande de cursos que nós fizemos, isso também começou lá atrás, com o próprio empenho de professores que eram colaboradores do CVG, fizeram isso de forma voluntária, né? Então todos que passaram por aqui sempre foram voluntariados, né? Acho que isso é muito importante, porque essa história ela não começou agora, né? Ela começou desde lá de trás, inspirada um pouco no CVG do Rio de Janeiro, né? Que completou também agora recentemente mais de 50 anos, né? Então, e depois outros CVGs e CSPs aí espalhados pelo Brasil vieram na sequência. Então, nós estamos muito felizes hoje de recebê-los aqui. Só queria nominar aqui, efetivamente, né, pessoas ilustres. O Gustavo já falou algumas, mas acho que vale a pena citar aqui, então, os nossos fundadores, né, que fizeram um sacrifício grande para estar aqui conosco, né? O Carlos Albino está aí, né, Carlos Albino? Vai levantando aí pro pessoal, porque vale a pena. O Darcy Rodrigues Porto, Darcy está aí, muito bem, um dos fundadores. O Elias José Katashi está aí conosco também. E o Elias também faz parte do conselho, né, porque ele foi presidente nas gestões de 1983, 84 e 84, 85. Então foi um dos presidentes do CVG. O José do Carmo Balbino da Silva. Balbino ainda continua nativo. Balbino foi um dos grandes parceiros que eu tive comerciais, né, Balbino? Quanta estrada pegamos junto, né, Balbino? Quanta? Visitamos muita empresa. E José Luiz Macéia está aí também. Cadê o Macéia? O Macéia foi sentar lá no fundo. Um dos fundadores também. Muito bem. O seu Norberto, né, Ferreira Aranha Neto, está aí conosco também.
O Odemar não chegou, né? Não chegou, né? O Odemar tinha confirmado. O Odemar foi um dos fundadores também foi presidente, 87, 88. Paulo de Tarso Menberg, esse está sempre com a gente aí. Paulo foi um dos fundadores, faz parte do conselho, foi presidente do CVG por algumas gestões, né? 1988, 89, 2002, 2003, 2003, 2004 e 2005, 2006. Então, Paulo acho que foi um dos presidentes mais longínquos aí do CVG, né? Obrigado, Paulo, também pela sua presença. O Pedro Raimundo Rodrigues Bacelar, está aí também. Pedro Bacelar, um dos fundadores. E o Silvio está aí? Tá lá, Silvio. Que é um dos nossos conselheiros também. Obrigado muito pela presença de vocês, tá? Temos alguns colaboradores também que ao longo desse período nos ajudaram aqui, apesar de não ter sido fundadores. Um deles, queria nominar aqui, o senhor Ayrton Pimentel, que está aqui conosco também, doutor Ayrton. O doutor Ayrton não foi fundador, mas foi uma das pessoas que nos ajudou muito no campo jurídico aí, ao longo dessa história do CVG também. Então, obrigado, doutor Ayrton, por estar conosco, né? Dos conselheiros, né? Então, temos aqui também o senhor Elias José Katashi, que eu já comentei, que é um dos fundadores também. Paulo de Tarso Menberg, né? Que já apresentou também. Ronaldo Megda Ferreira. Aqui. Ronaldo está aí, um dos nossos conselheiros também. Foi presidente na gestão de 99, 2000, 2001, tá? E o Dilmo, né? Dilmo Bantim Moreira, é o nosso atual presidente do conselho. Foi presidente em 2013, 2014, 2015 e 2016, tá bom? Ok? Então sejam todos bem-vindos mesmo. A gente quis nominar realmente para mostrar a importância de todos, né, que realmente participaram aí da construção desse CVG, ao qual hoje eu tenho a honra de ser presidente, mas com toda uma diretoria também que está presente aqui. Então o César está aí, que eu vi, né, o César Augusto Cordeiro, faz parte da nossa diretoria, Gustavo Toledo, a Thelma Nagano e o Valmir chegou não, né? Não viu o Valmir, tá bom. Ok, então sejam todos bem-vindos, né? E a todos os participantes, né? Todos que estão presentes conosco, a imprensa que está sempre cobrindo e todos os participantes aqui desse almoço. Bom, deixa eu só registrar mais algumas coisas aqui, né? Temos também os aniversariantes de julho, nas pessoas aqui, Hélio Pipari está aí conosco, né? Dia 17, o seu Darcy no dia 24, o Sérgio Carvalho, do JNS, faz aniversário também esse mês, dia 28. Maurício Fagione, que está chegando também dia 29, né? E o Fábio Leite, da FAO, que está aí também conosco no dia 30. Então, aos que já fizeram parabéns e aos que vão fazer também, já antecipadamente pelo CVG, parabéns, tá bom? Uma salva de palmas para eles, de aniversariantes. Bom, nosso quadro associativo agora passa a contar com 50 empresas, né? São 24 seguradoras, 4 resseguradoras, 21 corretoras e 6 empresas prestadoras de serviço. São mais de 2.000 sócios, né, efetivos, e mais de 10.000 pessoas aqui que passam pelas ações do CVG, só para vocês terem uma ideia. A gente está falando muito de futuro, mas a gente tem muita coisa do passado para comemorar, né? Então eu vou chamar aqui os fundadores e os conselheiros, vou nominar, eu gostaria que vocês viessem aqui à frente. Nós vamos fazer uma homenagem para todos aqui, tá bom? Então o Carlos Albino, por favor, o seu Darcy Rodrigues, o seu Elias Katashi, o Balbino, o Macéia, o seu Norberto, o Odemar, que chegou aí também, né, Odemar? Por favor, aqui na frente conosco. O Paulo Menberg, o Pedro Bacelar, o Silvio, seu Ayrton Pimentel também, seu Ayrton, também? Doutor Ayrton conosco aqui, por favor. E os conselheiros, né, presentes, hoje temos aí, os conselheiros são os ex-presidentes, o Ronaldo Megda e o Dilmo, né? Estão aqui presentes conosco. Bom, ó, esse é uma lembrança para vocês. Na verdade é uma caneca mágica, tá?
ela tem água quente aqui dentro, por isso. O selo do cervejeiro ele aparece quando vocês colocarem água quente aqui. Nesse inverno, né, o chá quente, o seu café, e aí ele aparece aqui. Acho que vocês estão vendo aí, né? Então essa é uma homenagem que nós fizemos para vocês. Salva de palmas. Só mais uma última novidade para encerrar minha parte aqui, porque eu também já estou com fome. Nós vamos inaugurar em breve, através do nosso site do CVG, o Museu do Cervejeiro. São mais de 4.000 fotos que nós temos aqui, nós trabalhamos essas fotos, né? Aqui o Douglas e a equipe do Andani que nos ajudou. Essas fotos que vão ficar passando aqui agora, elas foram todas trabalhadas, tem muitas fotos amarelas, fotos antigas, mas nós estamos trabalhando essas fotos e nós vamos disponibilizar digitalmente através do nosso site. Ó o Fernando Bulbo aí, alguém falou dele, o primo, né? Aqui, ó, aí várias outras pessoas já subiram lá, ó. No meio, várias pessoas que compuseram aí o CVG ao longo desses 38 anos. Então, a partir, não sei ainda a data, nós estamos terminando, né? Mas nós vamos disponibilizar essas fotos, vamos criar um museu do CVG através do nosso site, tá bom? Então, vamos almoçar agora, a parte mais festiva era essa, então obrigado mesmo pela participação de todos aqui conosco. Vamos almoçar, tem um tempo para a gente conversar mais um pouco aí, vamos curtir as fotos, tá bom? Obrigado mais uma vez aos fundadores, conselheiros, novos associados, todos os presentes, obrigado por estarem presentes conosco nessa data tão importante e feliz, viu? Uma salva de palmas agora para o CVG, vai? Obrigado. Bom, tem 2 microfones, estão abertos agora, para quem quiser falar, contribuir, contar alguma história, fique à vontade. Esse almoço hoje é bem liberal mesmo, tá bem mesmo. Quem que eu vou levar aí nessa mesa primeiro, ó. Muito bom estar aqui com todos, mais uma vez, alegre. Eu acho que eu furei a hierarquia. Antes de mim tinha o Elias, que está presente, tinha o Odemar, que também está presente. Dos presidentes, eu acho que eu fui o 6º presidente, eu acho. Gente, ver esses momentos são muito bacanas. Esse ano, eu completei 45 anos de vida profissional. E desses 45 anos, eu tenho 38 anos de vida como profissional de seguro de pessoas. E esse meu desenvolvimento como seguro de pessoas foi basicamente dentro da comissão técnica do Sindicato das Seguradoras e do CVG. Então, o meu crescimento profissional eu devo ao CVG e à parceria de todos. Para lembrar um pouco, como é que surgiu esse CVG? Porque eu não sei se todos sabem, esse é o 2º CVG de São Paulo. No mesmo momento que o Rio de Janeiro fundou o CVG dele, um ano e pouco depois, São Paulo fundou o CVG, mas que não evoluiu. 79, mais ou menos, foi 79 para 80, 81, na Comissão Técnica de Seguro de Pessoas de São Paulo, do Sindicato das Seguradoras, que era uma escola, né? Eu, sabidamente, como aprendiz, a conversa era no sentido horário. Então eu sentava do lado do presidente, à direita do presidente, que era o Carlos Coco, que assim todos falavam, quando eu chegava na minha vez eu já tinha tido a aula e podia dar a minha mensagem. Então eu comecei a aprender seguro de pessoas lá. E um dia, e ainda bem que ele está aqui presente, um dos nossos colegas chegou e falou: por que não vão fazer o CVG de São Paulo? Está faltando. Essa pessoa foi o Odemar. Na época, eu não lembro se ainda estava na Porto Seguro, se já tinha saído da Porto Seguro, mas estava na comissão. Ele e o Sérgio Leonardo se alternavam. Então, um mentor intelectual desse nosso CVG começou de uma proposta do Odemar: por que não fazemos o CVG de São Paulo? Em seguida, ao mesmo tempo, naquele momento, o que aconteceu? O João Moreira já havia sido presidente do CVG Brasil, veio para São Paulo como gestor de seguro de pessoas da Bandeirantes Seguros. E aí, prontamente,
juntamos um grupo de trabalho, liderados pelo Povo, pelo Elias Katachi, o Odemar, o João Moreira e eu. Pegamos o Estatuto do CVG do Rio e adaptamos para São Paulo. Nós não tivemos vaidade nenhuma, vamos pegar o que está dando certo. E ali nasceu o CVG na Comissão Técnica de Seguro de Pessoas do Sindicato da Seguradora de São Paulo. De lá fizemos 2, 3 reuniões, até que fizemos uma reunião no Clube Cidade de São Paulo. O Clube Cidade de São Paulo, para os mais novos, e eu tenho uma vantagem também, né? Na fundação do CVG eu era o mais novo. E nessa mesa aqui eu também sou mais novo. Estou rememorando. Porque na minha última gestão na direção do CVG eu já era mais velho. Mas com um trabalho bacana que todo mundo deu sequência. Voltando um pouco da história, então tinha aqui no centro, na Barão de Itapetininga, num prédio ali, num andar, um clube que chamava-se Clube Cidade de São Paulo, que era clube de empresas. Só poderiam almoçar lá, era um local de almoço, associados. E o Itaca Oda, que foi também da primeira diretoria, era da Cruzeiro do Sul, conseguiu que nós fizemos o almoço de fundação do CVG no Clube Cidade de São Paulo. Então são sócios fundadores quem participou das 2, 3 reuniões prévias e o almoço de fundação. Eu não vou nomear os fundadores, que já foram nomeados, mas o que eu quero deixar como testemunho é que se eu tenho um desenvolvimento profissional na área de seguro de pessoas, eu devo muito ao CVG, por todas as oportunidades que eu tive e a satisfação de ver a entidade que todos nós construímos e continuamos construindo, evoluindo e sendo respeitada como foi. É muito bacana. Obrigado a todos. Bom, para quem não me conhece, eu sou Antônio Penteado Mendonça e eu queria fazer um imenso elogio ao CVG, porque nos últimos anos eu fui assistindo um monte de organização de seguro. O seguro tem uma característica: seguro tem mais cacique do que índio. Todo mundo, não sei se vocês repararam, cada vez que chega, tem o presidente disso, presidente daquilo, diretor daquilo, secretário daquilo, e índio que é bom não tem ninguém. Mas, e nessa indiarada toda, nessa cacicada toda, nós tínhamos 316 organizações, dos quais 3 tinham algum peso mais consistente. Era a PTS, o CVG e a Sociedade Brasileira de Ciências e Seguros. A Sociedade Brasileira de Ciências e Seguros, eu, o Paulo Marracini e o Ernesto Suric integramos uma comissão que sugeriu o encerramento das atividades dela, porque ela tinha perdido completamente o sentido de ser. A PTS, a morte do Osmar é bastante complicada para ela. E o CVG, um dia eu conversei com a Lúcia, aliás, a quem eu peço uma salva de palmas, porque sem ela o CVG não existia. Um dia, conversando com a Lúcia, eu estava quase de luto, porque eu achei que o CVG ia pelo mesmo caminho. E o CVG conseguiu, surpreendentemente, se reinventar, readquirir musculatura e ocupar um espaço que passou a ser extremamente importante para o sistema de seguro brasileiro. Não é só para as seguradoras, é para o sistema como um todo. Quer dizer, nós vamos ter nos próximos anos uma explosão de seguros de pessoas. Pode demorar um ano a mais, pode demorar um ano a menos, mas nós vamos ter uma profunda revisão de tudo o que acontece em seguro de pessoas, principalmente benefício e em acumulação. Isto vai dar para o CVG um protagonismo impressionantemente importante para o setor como um todo, porque o CVG não é sindicato de um lado, o CVG não é sindicato do outro, o CVG é alguma coisa que vai continuar fazendo o que ele faz muito bem, que é lutar pelo mercado. Então, meus parabéns, eu espero daqui 10 anos continuar vindo nesses almoços de vocês e vendo o CVG crescer. Parabéns. Eu dou os parabéns a todos os presidentes que passaram, que me sucederam,
porque todos nós, presidentes e diretores que passaram nesses 38 anos, colocaram um tijolo e um alicerce nesse nosso CVG. Construímos esse CVG e espero que seja eterno. Cada um colocou um grãozinho, um cimento, uma pedrinha, um tijolo para esse nosso CVG. Quem fez, como fez, tudo mais, tudo sangue, suor e muito trabalho, não importa quem for. Todos vestimos essa camisa com muito amor à causa. Os que partiram são testemunhas, os que estão aqui de bom grado devem reconhecer. Eu parabenizo a todos que fizeram. E eu peço, aqueles que querem se aproveitar de tudo isso, aproveitem bem. E todos que gostariam de colaborar, colaborem e vão sentir um sabor delicioso na alma de vocês. Muito obrigado. Gostaria de pedir as memórias mais antigas. Pedir as memórias mais antigas. Quem se lembra do nome do secretário dos sindicatos securitários lá na Avenida São João 313, quando estava nascendo o CVG? Roberto Luz. Pois é, Sindicato Seguradora, desculpa, foi trocado, foi corrigido. Roberto Luz. E, naturalmente, quando se faz uma homenagem aos fundadores, fala-se muito daqueles que plantaram as primeiras sementes. Isso sempre foi muito importante, elogiável, de aplausos. Mas antes do Antônio Penteado Mendonça ter se levantado para falar, já tinha havido em mente o seguinte: plantar é algo muito nobre, mas manter aquilo, fazer com que cresça, com que haja um progresso, que se tenha essa estrutura atual, aqueles que vieram nos períodos seguintes, 5 anos depois, 10 anos depois, aqueles que foram sucedendo os iniciais, também hoje tem que ser homenageados. Nós queríamos que eles se sentissem todos homenageados e até os que aqui estão hoje, porque mesmo o pessoal de imprensa também que divulga a parte do seguro, que faz com que nós tenhamos essa projeção. E voltando um pouquinho à parte da fundação, realmente o Paulo falou bem aí, e o Elias Kataja, aqueles primeiros momentos foram muito difíceis. Não é para valorizar não, viu? É com sinceridade, realmente foram bem difíceis. Havia uma grande dose de idealismo no processo. E nós só sabemos que se o CVG hoje é o que é porque é formado por um grande número de pessoas que têm a visão idealista do processo, que lutam, acreditam em algo melhor. E hoje, pessoas mais especializadas, como foi dito aqui, já prevêem que a área nossa de seguro, essa área de seguro especial, por razões pessoais, eu assumi, fui o 6º presidente e assumi no mesmo ano que me mudei para Belo Horizonte, depois fui para Salvador, depois Recife, cada vez mais longe, então não acompanho tanto quanto o Paulo, por exemplo, faz aqui para ser presente. Sinto muito por isso, mas sinto um certo orgulho de ver o que aqui existe, mas não podendo deixar de agradecer também todos aqueles que sucederam. Muito obrigado. Bom, deixa eu contribuir também um pouquinho com a história, né? Estava aqui dividindo com o Antônio, com o Aldemar. Eu acho que eu sou o garoto do CVG, se bem que eu acho que o Silas é um tanto mais novo do que eu ainda. Ah, que isso, cara? Você pinta o cabelo, para com isso. Acho que todo mundo acredita que é tudo pretinho. Muito bem, e a gente falou aqui em inícios complicados, orgulho de fazer, a gente falou em esforço, né, contribuição de todo mundo, e eu lembrei de uma história. O CVG sempre foi um formador profissional no mercado. Dentre os CVGs
que existe no Brasil, o CVG de São Paulo, que é aquele que faz curso, né? Que forma tecnicamente, com certificação da SUSEP, os técnicos do mercado. Isso foi algo que a gente conseguiu lá atrás na história do CVG, dentro da minha gestão aí. Mas antes disso, o CVG já dava aula. O CVG sempre formou profissional. De onde vinham os profissionais das seguradoras? Se você apontar, chegar dentro de uma seguradora qualquer e perguntar, alguém aí já ouviu falar do CVG? Alguém vai levantar a mão e falar assim, não, eu fiz curso no CVG, eu sou certificado pelo CVG. Eu me formei como técnico pelo CVG, o Silas, eu, outros tantos. Mas como é que era lá atrás esse negócio de contribuição, de esforço pessoal? Bom, a gente dava aula pelo CVG também, depois que nós nos formamos, como forma de contribuição a levar essa informação para o mercado, a formar profissionais. Mas o CVG não tinha impressora, não tinha esse recurso. Computador também não tinha. E então o que a gente fazia? A gente levava o material para as nossas seguradoras, falávamos com nossos gerentes, nossos diretores, imprimíamos as apostilas todas lá, e aí a gente vinha com esse material todo juntado para dar aula no CVG. Sacola de feira. Né? Em sacola de feira, né? E ninguém recebia para fazer isso, nem para dar aula, nem para montar apostila, nem para fazer nada disso. Aliás, no museu do CVG tem uma das primeiras apostilas que, se eu não me engano, tem a mão do seu Paulo Meiberg. Uma das primeiras. De quem foi? Do Leonardo, Sérgio Leonardo. Eu acho que é isso que está escrito lá. Odemar, Sérgio Leonardo. Silvio não, não é Silvio? Não. A gente tem essa apostila desenhada aí, está até hoje guardadinha, né? E essa base que vocês criaram, a gente foi só atualizando os capítulos ao longo do tempo, porque era uma base muito boa. Mas enfim, um pouco da história do CVG, para quem não conhece, né, de formação no mercado de seguros. Previdência, vida, capitalização, saúde. É difícil que um profissional de São Paulo, que trabalha num desses segmentos, não tenha passado para fazer pelo menos um curso no CVG, né? E os gerentes, e os diretores, e os superintendentes das companhias sempre valorizaram isso muito. Quando o cara recebia o seu diploma, normalmente ele era promovido. Mas só vou te promover para técnico. Técnico 3, 2, 1, e vai por aí afora. Bom, um pouco da história do CVG, da que a gente faz parte, tem muito orgulho. Obrigado pela palavra. É que eu tinha pedido o nome do Roberto Luz e esqueci de fazer o agradecimento, que ele foi fundamental no apoio nosso. Nós usávamos a sala emprestada lá do sindicato, das comissões técnicas, com todo o apoio do Roberto Luz também, tá certo? Aliás, essa história de apostilas aí, tinha muita parte interessantíssima também, seu desenvolvimento também. Realmente foi um momento todo especial, mas eu não podia deixar de reforçar o que o Roberto Luz fez pelo CVG naquele primeiro momento. Até hoje, né, o sindicato das seguradoras, o senhor falou, até hoje o sindicato das seguradoras abriga, né, o CVG, né? Então, na figura hoje do Fernando Simões, do Mauro Batista, que nos ajuda muito ainda, nos abriga até hoje, né? Eu me lembro que lá no sexto andar, ficava no sexto andar, né, o CVG, e ficava ao lado da biblioteca, né? E eu, quando me formei na faculdade, não tinha recursos de internet, então eu tinha que fazer a monografia eu fiz de 5 pessoas, então eu vivia lá no CVG, na biblioteca, para poder pesquisar e tal, e fazer toda a monografia. Então, bons momentos, né? Eu sou o Roberto sempre ali presente mesmo, ajudando todo mundo e tal, muito legal. Paulo, quer falar mais uma? Não dá para não falar, não. Primeiro eu estou vendo as fotos, depois a gente precisa ler com calma para poder nominar todos eles. Né? E o que eu estou vendo nas fotos que é interessante é o seguinte: sempre no terraço. Segundo a Lúcia, são 3.400 fotos. O Nick, pai dele aqui, tirou a maioria delas. Mas eu queria fazer uma deferência, como foi muito bem lembrado pelo Odemar, do Roberto, como secretário que era do Sindiceg. Nós temos alguns colaboradores que só não são sócios fundadores formal, porque na época
o estatuto dizia que tinha que ter vínculo com o segurador. Então foi o Ayrton Pimentel, agora me chama de doutor, meu amigo, o Marco Antônio Gazel, foram dois pilastres muito importantes no início do CVG. E o que é fundador, e infelizmente não pode estar aqui hoje, é o Gerhard, que era o atuário da maioria das seguradoras. Então, nos primeiros momentos, reuniões técnicas que nós fizemos aqui, até uma aqui no Teatro Itália, no subsolo, eu me lembro o Gerhard mostrando o que é aleatório. Ele pegou meia dúzia de dados e ficou jogando para mostrar, olha, a atuária é mais ou menos isso, a gente observa a frequência. Então nós começamos com isso tudo. Então nós temos, de coração, três fundadores fundamentais, que é o Ayrton, que tem a satisfação de estar aqui do meu lado, é o Gazel e o Gerhard. Eu faço questão de lembrar porque eles colaboraram muito no início do CVG. Olha aí, ó, lembranças legais. O Fausto, hoje presidente da Sociedade Brasileira de Ciência de Seguro, está nos mostrando aqui a fotografia da carteirinha de associado do CVG. Assinada o presidente era o Aldemar e era o teu secretário, Aldemar? O teu secretário, com você, 7 de junho de 91. Aí, e ela está aqui. Você vê, o CVG até nisso está na frente, já era digital antes da CNH, do tipo de eleitor, já tinha a carteirinha digitalizada. Obrigado pela lembrança. Na época, nós éramos um grupo de pessoas que tínhamos uma convivência normal e bem ampla, junto a representações de sindicatos, em casos técnicos, seguradoras, e alguns almoços, porque nós éramos muito juntos. Naquela época, as pessoas que militavam, trabalhavam no Vida, eles eram muito próximos, muito amigos. Existia, além da competição técnica, mercadológica, existia uma amizade muito humana entre as pessoas. E com certa base no CVG do Rio de Janeiro, nós resolvemos, através de alguns diretores de seguradoras, nos reunir e fundarmos o CVG São Paulo. O CVG São Paulo ele teve como principal base a consolidação dessa unificação entre essas pessoas e também uma abertura maior mercadológica para discutirmos mais assuntos vinculados tanto à área técnica, operacional e muito comercial também, referente ao ramo de vida em grupo, ao ramo de acidentes pessoais coletivo, que iniciou através de vários cursos que nós, que éramos fundadores, compunhamos as apostilhas tecnicamente e nós mesmos formávamos turmas. Naquela época somente, entre funcionários vinculados ao clube, e a gente lapidava eles tecnicamente, operacionalmente, nesse ramo tão maravilhoso que é o Vida. Olha, eu só tenho a agradecer ao Clube Vida em Grupo de São Paulo, porque, embora tenha um orgulho imenso de ser um dos fundadores, eu creio que as diretorias subsequentes que nos sucederam foram muito boas, foram muito felizes e todas buscando a profissionalização de forma rápida, ligeira, mas principalmente humana e com conhecimento de causa, conhecimento do produto, que isso é muito importante. E sei que dentro da atuação mercadológica hoje, que teve uma revolução muito grande desde a fundação, nosso ramo, o ramo que a gente milita há alguns anos, eu desde 1969 milito nesse ramo, tenderá a crescer cada vez mais e realmente tomar uma parte do mercado, uma fatia do mercado que lhe deve
corresponder, que deve ter a participação e ser também uma participação no PIB do mercado maior que hoje possui. Isso certamente com a melhoria de conhecimento, com a melhoria de sistemas que nós estamos provando dia a dia, isso certamente ocorrerá. E eu tenho muito orgulho, não só daqueles como eu fiz parte da fundação, mas principalmente das gerações que vieram posteriormente, em dar com muita conhecimento de causa continuidade, que é o mais importante para nós. Vim hoje com uma festa de aniversário, rever os amigos, rever os passados. Feliz aquele que tem uma história para contar. E eu estou muito contente de estar aqui e rever alguns pessoal do passado. E o clube tem dado tanta contribuição para o mercado segurador, foi importante. E até o primeiro almoço foi aqui também, né? Então isso aí é uma grande satisfação de ter sido um sócio fundador de um clube que vingou, está crescendo cada vez mais e dando a grande contribuição no mercado segurador. Então eu sou o líder de seguro de pessoas. E naquela época o seguro funcionava, mas cada um tinha os seus padrões de trabalho, diálogos diferentes. Então quando nós começamos a pensar em fundar o clube, até antes tinha as condições de seguro de acidentes pessoais que nós participamos também, começou a criar uma nova personalidade, um novo caráter, com estudo, né, dando aula para os iniciantes, preparação do futuro. Então foi uma contribuição muito grande, foi muito importante o clube de CVG. O CVG no mercado segurador ele é tão importante porque estão criando novas normas, novos critérios de trabalho, inclusive com a interferência do governo. Então ele atua bastante e há uma unidade de raciocínio, de colaboração. Com isso conseguimos ter mais apoio do próprio sindicato, associações dos corretores de seguro, das seguradoras. Então ele foi muito importante, é muito valorizado o CVG. Estou feliz por participar, né, que uma época gostosa que é o aniversário do CVG, então quero deixar meu parabéns para ele, para o clube, e que o clube continua crescendo cada vez mais, tendo importante participação. É um orgulho de ser sócio fundador e participante do CVG. O mercado de seguro de pessoas, ele vem num momento de crescimento, eu diria nos últimos 10 anos. Tá? Minha gestão primeira foi de 2013, estamos em 2019, então eu peguei um momento de aquecimento do mercado de pessoas, tá? De uma transformação de uma situação de automóvel e danos, de uma forma geral, era a grande alavanca de venda do mercado, tá? E aí essa curva começou a mudar, começou a virar o seguro de vida, a mola propulsora, o seguro de prestamista começou a figurar também como muito participante no mercado, e aproveitando essa grande inflexão de mudança de quem é o líder de venda do mercado, quem é que fatura mais no mercado, ocorreu no ano de 2018. O seguro de vida passou a ser o primeiro lugar em volume de prêmios no mercado de seguros. Então, finalmente, nós conseguimos superar a carteira do automóvel. Como é ser presidente do CVG? Primeiro, é uma grande honra, né? Segundo, claro, é uma grande responsabilidade. Honra por quê? Honra porque você participou do CVG ao longo dos anos, teve presente em diretorias ou ajudando ou como professor e de repente você consegue estar à frente de uma organização que teve sempre presente na tua vida profissional como um todo. Então, é uma grande honra e uma grande responsabilidade também, porque agora você que tem que ser a janela do mercado, você que tem que montar os eventos, você que tem que estabelecer os almoços, você que tem que montar aquilo que o mercado quer ver, porque o CVG é isso, ele mostra, traz ao mercado aquilo que o mercado quer e às vezes também, porque não, precisa ver. Então é uma honra e é uma responsabilidade e é muito bom. Usando uma expressão do Katachi, ele falou em matemática, existe uma coisa na matemática que é a numerologia. 8 com 3 dá 11. 11 é um número que na numerologia não se soma quando você chega ao número. O que significa esse número? Que muita sorte,
muita prosperidade. Então, que esse seja um ano de mais sorte, mais prosperidade para o CVG de São Paulo. Eu sou fundador, nós fazemos parte da comissão técnica do Sindicato das Empresas aqui em São Paulo e surgiu na conversa de fundar o Clube Vida em Grupo, né? O CVG. E aí fundamos o clube porque existia no Rio de Janeiro, né? O CVG. E aí fundamos aqui e aí começamos. Eu fui um dos diretores na primeira gestão e na segunda gestão. Antigamente era a gestão era de 1 ano e na primeira gestão e na segunda gestão fui diretor. Depois me convidaram a ser presidente na terceira gestão e me pediram para ser presidente na quarta gestão. Então, na terceira e quarta gestão, fui presidente. E atualmente sou conselheiro, porque o presidente se torna automaticamente conselheiro. Naquela época, nos anos 80, bom, era difícil, era muito difícil o mercado, era muita concorrência e de tarifação, essas coisas todas, né? Mas, graças a Deus, o clube, o CVG, se expandiu e cresceu e devido aos cursos que a gente implantou na minha época e as reuniões aqui no terraço e implementamos os cursos de vários cursos de várias técnicas de sinistros e técnica disso, técnica da previdência e tudo mais, que eu fico informado pelos jornais que eu recebo pelo e-mail e tudo mais. Hoje estou aposentado, né? Mas eu gosto muito do CVG porque é uma coisa que é um amor à causa, na verdade. Nós todos somos voluntários, ninguém faz nada por remuneração nenhuma. A iniciativa de hoje, por exemplo, com o presidente, eu louvo muito por causa de reunir os fundadores, os conselheiros, quer dizer, conselheiros que foram presidentes. Quer dizer, cada um de nós teve um tijolinho no clube. Quer dizer, eu fico arrepiado até de lembrar, porque é uma lembrança, um reconhecimento de cada um de nós. Cada um fez alguma coisa. Não é que ficou um oba-oba no início e parou. Não, 38 anos é uma vida. Então, eu acho que é muito louvável. E eu, quando outro dia um colega que mora no Recife ligou para minha casa e comecei a lembrar de colegas que partiram, que não estão mais aqui, meus olhos começaram a molhar. Porque realmente tivemos amizades e fazemos amizades como irmãos, como colegas, porque não é uma competição financeira, comercial ou algo assim. Somos realmente todos vestindo uma camisa e que levamos na lembrança o resto da vida. Pouco venho aqui devido a gente fica, eu brinco dizendo que fico cada vez mais jovem, mas hoje eu vim porque, enfim, é uma comemoração para mim. O brasileiro, na realidade, ainda não tem muita consciência em relação ao seguro de vida, né? Que é mais para garantir a família dele, né? Estava até comentando com a sua colega aí que antigamente o pessoal não fazia seguro de vida, a gente tinha que entrevistar um por um dos segurados, né? Numa empresa, por exemplo, e a pessoa falava que não podia fazer seguro de vida, que ela era muito nova, que ela não ia morrer. Entendeu? Essa consciência mudou um pouquinho, mas ainda não está o ideal.
Então, ainda o brasileiro precisa ter consciência que a família depende dele, principalmente quando ele é a única fonte de renda da família, né? E na falta dele, a família vai ter que continuar vivendo, não tem jeito. Então, isso é que ainda precisa mudar um pouquinho, mas está muito melhor do que era antigamente. O CVG, pelo que eu vi nos últimos anos, né? Ele ajudou a disseminar a ideia do seguro de vida, né? Da importância, porque sempre que a gente fala de seguro, o pessoal lembra de seguro de automóvel, seguro de residência, seguro de saúde, e muita gente dá pouca importância para o seguro de vida. Então, na realidade, hoje, com essas empresas todas envolvidas, tudo, está tendo muito mais muito mais uma ideia, né? Muito mais a divulgação do seguro de vida no mercado, que é muito importante. O seguro de vida, na realidade, é o seguro mais importante, né? Porque você perder um carro, tudo bem, você compra outro, se vira, tudo. Agora, você perder uma vida, né? Principalmente a pessoa que sustenta a família, você cria um problema social muito grande. E o seguro de vida, justamente, é para poder deixar a família menos descoberta possível, né? Então, é isso que eu acho que é muito importante. Eu posso dizer para o pessoal, para o CVG, primeiro dar os parabéns, né? Por uma ideia assim que surgiu, por um clube que surgiu. Na realidade, no começo, muita gente não dava assim tanta importância, né? Achava que era mais um clube. E hoje a gente está vendo que é uma coisa muito importante, né? Uma entidade muito importante assim, que só tem a acrescentar no mercado de seguros, acrescentar de uma forma geral para todos, né? Só tem melhorado. E eu estou vendo o empenho que eu não tive até hoje no clube, né? Mas as pessoas que se envolvem até hoje, que estão fazendo cada vez mais o CVG ser grande como é atualmente, né? Eu fico muito feliz com isso. Se fazia falta de uma reunião técnica que fosse periódica, né? E começamos assim, quase que forçadamente, né? Mas que infelizmente deu uma grande repercussão e com essa potência que se transformou hoje, que é uma referência nacional, não é? E estou muito honrado também de ter participado aqui do evento de 38 anos. A importância para o mercado é o que o Silas falou, cursos, interesse maior em preparar o profissional, não é? Preparar os profissionais. Muito contente de estar aqui, desejo muitos anos de vida para o CVG, sempre crescente. Bem, ainda no mercado que está sob o efeito de uma economia fraca em relação aos dias atuais, e era um mercado que a gente tinha todo um grupo de profissionais que eram extremamente dedicados em crescer e avançar. Mas havia também um processo de criação de cultura também para a parte de seguros de vida em grupo. Hoje ainda é insuficiente, mas naquela época era mais. Mas já se notava um processo com esses movimentos, CVG, outras entidades todas, de conscientização do pessoal geralmente mais de classe média, e o classe baixa através de apólices mais coletivas. Mas, certamente, já era difícil. Eu, como fundador, antes de ser presidente, eu participei da diretoria de seguros várias vezes, então já estava ali bem no ambiente da formação e vendo crescer aquele movimento, crescer aquela ideia, vendo a sua importância, a sua dimensão. Nós concentramos um pouco mais numa das maiores deficiências que gerava pouca credibilidade para uma entidade perante as seguradoras que eram quem faziam a manutenção, que era a deficiência de treinamento. Então nós focamos muito na parte de início de curso, de preparação. Teve período que nós fazíamos um pré-teste para avaliar qual o grau de conhecimento inicial, depois qual é o seu progresso. Então esse foco muito na parte de treinamento atraiu um pouco a atenção das seguradoras, porque elas percebiam que uma lacuna começava a ser preenchida. Foi isso que serviu também de base para sustentação. E daí, na sequência natural, durante um determinado período, cheguei à presidência, depois mudei de estado justamente quando tinha acabado de assumir, e aí ficou um pouco mais difícil de acompanhar, mas sempre tinha outros aí que deram continuidade. Além dos parabéns normais para os fundadores e para todos aqueles que deram continuidade, certamente nós já ouvimos aqui algumas manifestações, mas a esperança de que o CVG possa
dentro desse clima, dessa consciência que tem, da sua importância, possa realmente continuar crescendo fortemente na contribuição ao mercado segurador de seguro de pessoas. 1988 foi a primeira vez que eu fui presidente das 3 gestões que eu tive a oportunidade. O mercado era bem ativo, tá? Era um mercado muito mais voltado para planos empresariais. A tarifa ainda era muito rígida, tinha a Circular 23, né, que regulamentava. A forma de angariação era pessoa a pessoa, você ia à empresa, vendia a ideia para a empresa, para o estipulante do seguro, e depois, obrigatoriamente, você ia falar funcionário a funcionário para que ele preenchesse o cartão proposta, que se chamava na época. Então existia produtor, que ia aos corretores e ia às empresas, e havia os agenciadores, que eram os funcionários das seguradoras, que iam falar com os funcionários das empresas estipulantes. E havia também a equipe de manutenção, que ia mensalmente na empresa para verificar demissões, admissões, alterações de valores. Naquela época a inflação estava aumentando, então todo ano havia uma necessidade de atualizar os valores. A maioria dos seguros tinha uma participação do funcionário no custo do seguro, então por isso da obrigação de falar com cada um para ter autorização para desconto na folha de pagamento. Bom, eu tenho a felicidade, eu não posso deixar de comentar, que eu participei do nascimento do CVG. Eu era membro da comissão técnica do Sindicato das Seguradoras de Vida e Acidentes Pessoais, e na comissão técnica surgiu a ideia, por que nós não fazemos o CVG de São Paulo? Porque já existia o do Rio, tinha existido um em São Paulo por pouco tempo, mas não evoluiu, e aí nós fizemos um grupo, pegamos a inspiração do CVG do Rio para fazer o Estatuto de São Paulo. Eu tive a oportunidade de participar de todas essas etapas. Fui membro da primeira diretoria, como na época era diretor-secretário, e gradativamente evoluiu até que eu tive a oportunidade de ser o CVG a primeira vez em 1988. Fizemos uma ampliação grande de associados na época. O mercado mudou muito, nós chegamos a ter 60 seguradoras, 50, 60 seguradoras. De lá para cá, as seguradoras foram incorporadas, deixaram o mercado, hoje reduziu, e era só seguradora que participava, não havia ainda corretores. Mais recentemente que se abriu a participação para corretor de seguros. Quero dar um abraço a todos os associados do CVG, aos fundadores, que vários estão aqui hoje conosco para rememorar, parabenizar todas as diretorias que passaram pelo CVG, em cada momento deixaram uma contribuição muito grande, a ponto do CVG ser a entidade representativa da área de seguro de pessoas que é hoje. E desejar a todos sucesso e continuarmos nessa jornada que ainda temos muito para fazer com as mudanças que estamos vivenciando agora, a reforma da Previdência. Não vai ser só o seguro de vida, a Previdência privada vai crescer, vai exigir bastante participação do mercado e a nossa função é muito importante. Nós estamos falando de 38 anos atrás, né? Eu tenho um pouco mais de vivência no mercado, uns 45 anos de mercado, já estou aposentado, né? Mas foi muito romântico naquela época o início do CVG, porque era uma continuação do CVG do Rio de Janeiro e era uma coisa totalmente nova, que começou a ideia nas comissões, certo? Teve 2 fundações e na segunda fundação foi que deu certo e deslanchou. Mas nós éramos todos sonhadores com isso aí. E é uma ideia que está provado que vingou, são 38 anos já, e que deu início, como nós fomos uma cópia do CVG do Rio de Janeiro, com o estatuto e tudo, não modificamos praticamente nada, nós demos início a outros CVG, certo? Por exemplo, eu tenho uma participação muito direta na formação do CVG do Paraná, então eu sou benemérito do CVG do Paraná também.
E assim outros cervejeiros foram indo, certo? A ideia deu certo. A importância hoje já é praticamente uma espécie de generalizada de uma ideia que deu certo. Porque na ideia o seguro de vida em grupo, comparando com outros ramos de seguro na época, era um pouco desprestigiado. Nós tínhamos na época uma figura que hoje praticamente deixou de existir, como o mercado chamava-se agenciadores. Agenciadores são os vendedores de seguros de vida, então, ou intermediários. Isso tudo foi dado uma ênfase na época, além dos cursos profissionais na parte técnica, a parte de venda de seguro também, que hoje denomina-se de marketing. Eu acho que 38 anos já é um marco bastante satisfatório, tendo que várias associações, congregações e associações desse tipo, ao longo do tempo, eles perdem força e vão se diluindo. E o CVG hoje é uma ideia muito forte no mercado ainda, principalmente em vida em grupo, que foi um ramo que se consolidou e é um dos que tem maior crescimento hoje em dia. Eu tive o privilégio de ser presidente do CVG exatamente na virada do século, né? Numa época que muitos falavam em bug do milênio, aquelas coisas. O seguro de vida, ele não era muito diferente do que é hoje. As empresas ainda não têm aquele foco que nós, profissionais das áreas de vida e acidentes pessoais, sempre acreditamos que deveriam ter. Então, esta luta é incessante para que as pessoas consigam entender que o seguro de vida ele é uma preparação não só para o futuro das pessoas, mas como um bem social para o próprio país. Porque uma pessoa que, de repente, deixa uma indenização coerente com o seu padrão de vida, ele está preparando aquelas pessoas que dependem dele a também se prepararem para uma vida futura. Então, vem evoluindo, mas eu acho que ainda não atingiu o estágio que a gente gostaria. O CVG, para mim, desde que eu entrei no mercado segurador, ele está presente no meu dia a dia. Então, eu diria que não é mais uma questão de importância, é uma questão de fazer parte. Então, eu acho que é tão importante quanto comer, quanto ter lazer, quanto respirar, porque você não se dá conta mais da importância. Tal é a simbiose do CVG conosco, que já trabalhamos, que já nos dedicamos, inclusive, ao CVG, à diretoria do CVG. Então, acaba acontecendo uma simbiose, tal é a importância. Antes de mais nada, um privilégio enorme, né? Para mim, eu acho que eu ganhei muito mais do que pude entregar ao CVG. Foram 2 gestões e nas 2 gestões eu fiz o máximo que eu podia, mas eu tenho certeza absoluta de que eu ganhei muito mais do que eu pude dar. 38 anos do CVG, para quem está nesse mercado, parece que começou ontem e parece que começou há um século. É uma contradição que é muito interessante. Então, o mínimo que eu posso desejar ao CVG que tenha mais 38 anos pela frente com a mesma qualidade, com a mesma determinação, com a mesma importância que tem hoje o CVG no mercado segurador paulista. Bom, estamos na sobremesa, acho que foi um almoço bem especial hoje, né? Várias histórias, tá? Acho que foi um almoço diferente, bem especial para nós. Então eu queria de coração agradecer e que bom, né? Conseguimos reunir algumas personalidades aqui desse mercado, né? Muito bom. Lúcia, obrigado por tudo, né? Acho que a Lúcia ajuda, são 18 anos já que a Lúcia está conosco, então obrigado por todo esse tempo que você desenvolve o trabalho conosco. Em vários momentos a gente já conseguiu fazer muitas realizações, né, Lúcia? Muitas mesmo. E é muito legal, né, ficar vendo as fotos aqui, porque tem muita coisa interessante, né? E essas fotos daqui a alguns anos, as fotos de hoje vão ser as fotos do futuro, já pensaram nisso? Daqui a poucos anos são as fotos que estarão aqui no nosso mural. Obrigado pela presença de todos aí, foi um grande prazer. Obrigado a todos os diretores e a todos aí que contribuíram de alguma forma para que a gente conseguisse reunir tantas pessoas assim, tá bom?